Tô de volta com o segundo tempo do Só Esportes e hora de falar de comida no nosso programa, porque a gastronomia tradicional e premiada é na Casa dos Contos. O restaurante está agora, pessoal, no Shopping Cidade. O local oferece espaço kids, além de uma estrutura completa, ampla e aconchegante, pronta para atender suas reuniões de negócios, comemorações, aquele happy hour descontraído com os amigos ou para proporcionar inesquecíveis almoços e jantares. Acesse o site www.restaurantecasadoscontos.com.br e conheça o ponto mais charmoso e cultural agora no Shopping Cidade. E vamos falar do Atlético aqui no Só Esportes, que encara o Avaí hoje às 10 horas da noite no estádio da Ressacada em Florianópolis. O Galo treinou no centro de treinamento do Figueirense e Giovanni Augusto será titular novamente no meio-campo do time de Levir Coupe. E a prova aí, pessoal, vocês estão aprovando essa ideia aí, Breno, de Giovanni Augusto? Grande oportunidade dele de demonstrar o que a torcida do Atlético espera dele, né? A capacidade dele de articular o time. Então hoje é uma oportunidade ímpar para ele. O Atlético vem embalado de uma bela vitória contra o Vasco. O Avaí também vem de uma vitória, mas vem desfalcado, né? Vem sem o Emerson, que fez uma grande partida contra o Curitiba. Por ser do Atlético, não vai jogar. Renan Oliveira também não vai jogar. Não sei se isso também é reforço ou não, né, Hugão? Porque... sim, então o Avaí vem bem. Não, mas vem de uma Renan não sei, né? O Renan não sei. O Emerson sim, que ele jogou muito contra o Curitiba. Mas enfim, o Atlético vem bem. Essa situação da entrada do Leandro Donizete, acho que não vai mudar muito para o Atlético, não, porque é um jogador que já está entrosado com o grupo. O Atlético tem um outro esquema com ele, muda, mas com o esquema com o Donizete, ele libera o Patrick, que está numa fase boa. Então o Patrick tem mais liberdade para poder subir, porque o Leandro Donizete consegue cobrir mais ali o lado direito. Então acho que o Atlético tem tudo para voltar com uma grande vitória de lá hoje. E vai para o topo da tabela? Aí sim, aí sobe, né? Ainda se tiver dependendo de alguns outros resultados que vão ter aí de jogos, de times que se enfrentam, o Atlético pode ficar bem para entrar no clássico bem, com moral. A gente só tem que lembrar que o Atlético não jogou ainda bem fora de casa. Minto. É o grande contra o Palmeiras jogou bem. Era a equipe reserva, mas jogou bem. Mas não jogou bem. O Atlético tem enfrentado ao longo dos anos a jogar fora de casa. Olha, no Independência o Atlético sempre atua bem, inclusive porque a torcida tem abraçado o time e está abraçando esse projeto do Campeonato Brasileiro, né? Agora, realmente, fora de casa, a equipe ainda não se encontrou. Salvo, né, inclusive, a partida contra o Palmeiras que eu falei aqui, que foi a estreia, que foi um empate espetacular fora de casa, com a equipe reserva. Apesar de eu achar também que o Palmeiras, alguns vão até me criticar pelo fato de estar na semifinal da Taça Libertadores da América, Internacional, Vasco, esses times não tem padrão nenhum de jogo definido. Para mim, o Internacional, para mim, então, resume-se em Valdívia e então, o Atlético não de ninguém ainda, não? E tal. Não disse isso. Não, mas eu tô perguntando, não disse isso, porque você está falando que eles não têm padrão, você está menosprezando os times do Atlético. Não, de forma alguma, pelo contrário. O ano passado, por exemplo, o Cruzeiro deu uma arrancada no Campeonato Brasileiro, porque os times não tinham se encontrado ainda e o Cruzeiro já tinha, inclusive, a espinha dorsal toda montada. Tem que aproveitar agora mesmo. Exatamente. E o Atlético, ano passado, começou muito bem exatamente por isso. Aliás, esse ano está começando muito bem exatamente por isso. Porque mantém a base do ano passado, que é campeão da Copa do Brasil, certo? Enquanto os outros times estão aí mesclando aí montagem e tudo. Peraí, o Flamengo não pode falar nada do Inter, né? Porque o Inter é aí o único time brasileiro, Libertadores... Tá com um grande Posso falar sim, foi o que eu acabei de falar. Apesar de ter chegado na semifinal da Taça Libertadores da América, que pra mim, hoje em dia, apesar de todo mundo falar de seleção brasileira, Copa América, Taça Libertadores da América, hoje em dia pra mim não é padrão de bom futebol. Acho que não nada. Dá pra equiparar Tá nivelado por baixo. Você só não me fala em projeto novo, não. Repete essa palavra projeto. Qual projeto? Não veio com essa conversa pro meu lado, projeto, fechou. Mas hoje nada tá bom pra você, ué. Os times estão tudo ruim. Você esqueceu que o Atlético sapecou 4 do Fluminense lá em Brasília. Fluminense é quem? Mas gente, jogou um futebol. É quem? Para, Sofia. Quem que é Fluminense? Não, o Fluminense é ninguém. Não, o Fluminense é ninguém. Não tenta futebol criar. Carioca. Falar, não tenta criar uma polêmica que não existe. Não é polêmica, não. O melhor time de futebol carioca. O melhor time de futebol carioca tá na Série B, que é o Botafogo. Tá falando do Atlético. Me ajuda aí, gente. Me ajuda aí. Não. Para com isso. Eu não tô menosprezando. O Atlético deu uma sapecada no Fluminense. Fluminense não é ninguém. Fluminense não é ninguém. Eu já não vou dizer. Posso falar? Veja bem. Eu nem vou considerar o Palmeiras que ela tinha reserva do Atlético. E apesar dos pesares, jogou bem. Mas essa de ganhar do Fluminense de 4 e não foi 6 ou 7, porque os caras... Fluminense. Na verdade, tirou o pé do acelerador. A 4 tá bom e eu faria a mesma coisa como treinador. O Fluminense é time forte, é time que tá entre os 10 clubes que se tem 10 times que pode ser campeão, ele tá entre os 10. Nunca. Campeonato Brasileiro todo ano, geralmente são 3 ou 4 que brigam na ponta. Só isso. Você tá em cima, você parece... Eu não sei o que você viu hoje. Calma. Eu tô falando a verdade, Mas vocês concordam com uma coisa. Uma coisa vocês dois concordam. O Atlético tá bem,
porque o Atlético está embalado e é um dos favoritos. Eu só não acho que o Atlético joga... Unificar a coisa aqui. Já falei outras vezes aqui. Eu só não acho que o Atlético joga o melhor futebol do Brasil. Eu não concordo. Só quer saber, Dugão, quem que tá bom, então? Quem que é um bom time? Hoje, no futebol brasileiro, o Atlético, sem dúvida nenhuma, pra mim, é o time principal com padrão de jogo definido. O Levir Coupe é o cara que... Ele vem com uma base... É o melhor time do brasileiro? Atualmente, eu acredito que sim. Apesar de quem tá na liderança vem apresentando um bom futebol, mas eu acredito que vai se manter ali, certo? E por incrível que pareça, a gente tem o Sport e a Ponte Preta, que por enquanto vem mostrando futebol razoável. Mas para ele chegar nesse ponto, ele teve que ganhar dessas equipes que nós estamos conversando aqui, Ele ainda não ganhou dessas equipes. Para ele chegar na posição de estar entre o melhor do Brasil, talvez seja o melhor que você acabou de dizer, ele teve que passar por cima de Fluminense, ele teve que ganhar jogos e pode pegar o Vasco. O Vasco está morto? O Vasco campeão carioca. 3 ficou barato? Baratíssimo. Futebol eu vi o jogo. O Atlético não quis fazer mais gols no Vasco. Vou deixar essa polêmica de lado. Isso não é polêmica, é verdade. Porque o volante, o Leandro Donizete, falou da briga que está acirrada por vaga no time titular do Galo. Roda aí. Um tirando sarro do outro ali, 2 equipes ali ficam brigando. Faz tempo, né? Tem essa rincha aí, desde 2012 tem a mesma equipe. E o momento também, o momento é bom. Veio uma grande vitória aí. Tem que descontrair mesmo. Estou preparado aí para voltar a equipe aí e ajudar, se Deus quiser, mais uma vitória. Vai vendo um resultado bom também fora de casa, isso dá moral para a equipe. Mas nós também fizemos um grande jogo dentro de casa e conseguimos um grande resultado. Então vim aqui para ganhar mesmo, aqui, marcar bem a equipe deles aí e se Deus quiser, seca a vitória. A disputa sempre acirrada por uma vaga no time titular é benéfica para a equipe, Breno Galante? É o sonho de todo treinador é ter isso que o Levir hoje tem, essa situação de você ter alguns jogadores qualificados no banco. Se a gente for olhar o banco do Atlético hoje, claro, vamos imaginar que cada um jogue o seu potencial maior, tá? Você tem Josué, que não se questiona a habilidade dele, não quer dizer que está numa boa fase, ok. Josué, Jô, Maxwell, Cárdenas, são jogadores que jogariam em qualquer time do Brasil. Tô falando bobagem, Gugão? Na minha opinião... Tá, né? Na sua opinião, você acha. Dois ou três aí... Mas são jogadores de nome, são jogadores qualificados. A própria situação de você ter um Leandro Donizete no banco hoje... Qual time do Brasil que tem a situação de ter um Leandro Donizete no banco? Sobre o Leandro Donizete eu concordo. Outros demais aí não. Vamos falar de outro jogador do Atlético, então. Porque o atacante Luan deu a receita para o Galo chegar na parte de cima da tabela. Fala aí, Luan. Jogando bem, como a gente vem jogando. Acho que não tem outro segredo. É saber jogar fora de casa também, né? Porque se trouxer um pontinho já é de bom tamanho. A gente só não pode perder. E como os anos passados também, a gente pecou muito em casa. Perdemos para a equipe que não ia brigar pelo título, né? Que estava lá embaixo na tabela. E depois tinha que correr atrás. E foi no que deu. A gente não conseguimos tá lá em cima, entre primeiro e segundo ali, para poder sonhar pelo título. Espero que esse ano seja diferente, a gente peque menos, erre menos para poder, né, buscar a liderança o mais rápido possível e não sair dela nunca mais. O negócio é esse, assumir a liderança e não sair dela nunca mais, Breno. O negócio é esse, mas isso é difícil demais, viu, Luan? O negócio é conseguir fazer isso, né? Porque o campeonato é muito longo, né? São várias fases, tem aquela fase que você não tem um elenco todo completo, são jogadores que machucam, jogadores que levam o terceiro cartão, por isso você tem que ter um elenco grande e qualificado. A gente sabe que é difícil chegar ao topo, agora se manter lá é muito mais difícil. Agora tem um negócio, tem gente aí que vai me matar, mas vai me matar mesmo. Mas pro Atlético equilibrar as finanças dele, ele vai ter que vender uns 2 ou 3 jogadores aí. Vai ter que vender, vai. Isso é fato. Isso é fato, não tem jeito. Já não tem o elenco, assim, na minha opinião, é o time com padrão de jogo definido atualmente no Campeonato Brasileiro. Mas é um campeonato extenso, longo, o Luan mesmo já falou isso muitas vezes, que é o tiro longo e você tem que ter elenco, você tem que ter peça de reposição e tal. E para manter a finança equilibrada, o Atlético vai ter que vender 2 ou 3 jogadores. Me crucifiquem, mas aguardem. O Atlético, eu acho que até comentei alguma coisa rapidinho ontem, o Atlético há 5 anos atrás, 6 anos, antes de começar o Campeonato Brasileiro, ele já era o último colocado. Porque era uma bagunça, um time desorganizado, o nego fazia o que queria lá. O Calil arrumou a casa. Isso tem que ser falado e não adianta. Resta agora ao presidente atual, ele tentar dar sequência. Porque aí o Atlético passou a ser respeitado no Brasil inteiro. Esta é a realidade da coisa. Eu não sei se ele vai dar conta de fazer isso. E, a propósito,
eu tenho certeza que está nos vendo, o Fabiano, lá do Supermercados BH, do Departamento de Marketing, te mandou até um abraço. Daqui a pouco nós vamos falar do Supermercados BH. Pois aqui, é, viu, Fabiano? Você com certeza está vendo o programa, você vai ver a categoria dessa menina para falar dessas ofertas do Supermercados BH. Está vendo o programa? Fala, já está aqui na só dizer uma coisa, que são somente 144 lojas. Só. Daqui a pouco a gente fala, porque tem participação dos nossos internautas nas redes sociais. Lá vem. O Fábio Donizete diz aqui: acho que as coisas estão indo bem. O Lucha chegar desacreditado e sem oba-oba é bom. O Cruzeiro vai recuperá-lo. O Vanderlei vai colocar a casa em ordem. Tem pulso firme, falta comando. E ele vai corrigir isso, Hugão. Comando eu não sei se faltava, não. Eu acho que era displicência dos jogadores. O Marcelo Oliveira, ele tinha, sim, realmente comando em cima dos jogadores. Mas eu acho que faltava... Era displicência. A palavra talvez seja essa, displicência. Agora, que o Vanderlei Luxemburgo tem pulso firme, realmente é. Ele chegar desacreditado, mas vem cá, pode ser um fator positivo. Aí ele me desculpa aí, o nosso... Fábio Donizete. O Fábio, me desculpa, mas você tem que ver, então, como é que foi a coletiva do Luxemburgo hoje, pra você falar que ele chegou desacreditado. Porque quando foram falar que ele não estava mais entre um dos maiores técnicos do Brasil... Virou bicho. Ele virou louco. Ele virou falou bicho. que ele é o maior do Brasil. Então, desacreditado só se for pela torcida, porque ele acha que ele é o melhor do Brasil. O Júlio Mandelli diz aqui, sim, ó... mas ele impõe. Não, aí você acaba concordando com ele, porque quando todo mundo discorda do cara e o cara fica bravo... Eu não acho que ele é desacreditado, O não. Júlio Mandelli diz aqui: já passou da hora de Benessi e Valdir Barbosa saírem do Cruzeiro. Os dois parecem vitalícios no time celeste. Isso mesmo, Ramon? Eu quero, antes até de responder isso aí, parabenizar o repórter na coletiva do Luxemburgo hoje, que ele fez uma pergunta... O Luxemburgo, a primeira coisa que ele fez foi não gostou, porque ele só gosta que a pergunta que interessa a ele. Qual foi a pergunta? Eu não recordo. Na verdade, ele quis dizer que o Luxemburgo tinha que ser analisado pelo momento atual. Achou ruim danado. Achou ruim que ele falou que ele tem que ser mas analisado. Mas você só pensa no momento, mas é lógico que é no momento. É lógico, no passado. Futebol é momento, né? Mas vamos à participação. Qual foi? Ele quer saber de você sobre Benessi, Valdir. Prossiga. Isso aí é uma questão que eu não posso decidir, teria que ser a diretoria. Eu acho, por exemplo, falei que ontem, eu repito, o Benessi tem que ficar como supervisor de futebol. Eu só quero entender uma coisa, Ele não Ramon, pode se meter no futebol. Pra você. Eles não estavam aí quando o time era bicampeão brasileiro? Mas cada um ficava na sua função. Então é isso. Então tem que voltar cada um para sua função. Mas eu acabei de falar o que eu quero me referir. Do Cruzeiro, não. Benessi tem que ser o que ele sempre foi, supervisor do Cruzeiro. E muito bom. E espetacular, assumindo a responsabilidade da papelada de jogadores, de hotéis, que ele é perfeito nisso. Logística. Não teve nenhum problema com o Benessi. A partir do momento que se meteu no futebol, se deu com o burro na água. Vamos falar dos Supermercados BH aqui no Só Esporte, porque hoje é quarta-feira e você já fez as comprinhas pro feriado? Amanhã feriadão, hein? Então aproveite as ofertas imperdíveis dos Supermercados BH. Coxinha de frango, Big Frango, 1 quilo, gente, R$ 6,98. Tem linguiça para churrasco Seara, R$ 6,98. Arroz Tia Ju, 5 quilos, R$ 90,68, tá, gente? Baratíssimo. Leite BH tem de 1 litro, R$ 1,90. Refrigerante Del Rey, para comer aquele pão de queijo gostoso em casa, 3 litros, R$ 2,99. E os Supermercados BH, você sabe, tem sempre um pertinho, coladinho em você. Não saia daí, daqui a pouco eu volto com muito mais futebol aqui no Só Esporte.